Esse corte é patrocinado pela KTO e utilizando o nosso cupom FBOTECO você ganha até R$100 de bônus. Link aqui na descrição. Você se atrasou um pouquinho, você estava apurando uma notícia, né? Sim. E a gente falou sobre isso aqui antes de começar. Eu falei, pô, acabei de ver que a notícia que você deu lá falando de que o Santos tá tentando o Rafael Cabral e tal. E até tava comentando, porque a gente tava conversando sobre Santos aqui, o que tem que fazer, o que não tem e tudo mais, enquanto a gente esperava começar. E eu dizia que, pô, eu tô falando essa parada de que o Santos devia buscar o Rafael o ano inteiro. Primeiro que eu não sou fã do João Paulo. Acho que o João Paulo é dentro da trave, ali, debaixo dos paus. É um puta goleiro, mas tem seríssimos defeitos. Acho que ele tem uma envergadura baixa, portanto, ele mesmo quando ele vai na bola no pênalti, ele não consegue pegar. Sai do gol muito mal e o jogo com o pé dele é absolutamente inexistente. Pro futebol moderno como tá hoje, que você precisa sair com qualidade lá de trás. Ter o João Paulo é você, muitas vezes, em qualquer momento de pressão, ter que espichar a bola pra frente e ver o que acontece e ver o seu adversário te pressionar o tempo inteiro. As pessoas não entendem, dão um pouco valor pra isso, mas eu dou muito valor. Eu dou também. Meu time tem Jogar o com o pé, Everton. goleiro? Meu time tem o Everton e ele arma contra-ataque. Pois é. O que o Santos fazia com o Everson na época do Sampaoli, quando muita gente contratou por causa disso, né? Exatamente e tal. Melhor ano do Santos em muitos, né? Sim, 2019. Vamos lembrar. Sim. Também sou grato ao João, bom deixar claro, porque, pô, se o Santos não caiu nessas duas últimas vezes aí, ele também teve muita contribuição para isso. Mas também ouço, e aí informação, assim, de gente que eu conheço lá dentro, que se tem um consenso, até te perguntar sobre isso, há um consenso de que a liderança dele não é muito bem vista por parte dos outros jogadores. Que é um cara daqueles, como diz o outro, que diz assim, sabe, tipo, ó, eu tô fazendo tudo certo, o que vocês estão fazendo, sabe, aquele cara que... Como é que se define isso? Meio mala ali no meio do vestiário. É o que eu ouço dizer. Pessoas que já conversei a respeito. Então, assim, diante disso, diante de um Rafael, que é ídolo do clube, tricampeão da América, um cara que já jogou segunda divisão até de futebol inglês e Foi tal. bem, né? Pelo contrário, é um jeito de liderar completamente diferente. É um cara que é agregador totalmente. Era uma coisa que eu defendia. Aqui peta isso. Porque saiu agora uma outra matéria aí do Mussetti, né? Dizendo que o Santos está interessado no Ivan do Corinthians. Em relação ao Lucas Braga, né? Ofereceu o Lucas Braga. E o Mano curtiu. Como é que tá essa questão do João Paulo, Rafael e dessa questão do Ivan? Então, do Santos é assim, o Santos vai ter que reduzir a folha drasticamente, vai tentar buscar jogador livre, por empréstimo ou troca. Basicamente vai tentar essas três modalidades. E precisa reduzir drasticamente a folha salarial. João Paulo é um deles, sabe disso. Já foi até sondado pelo Grêmio, já foi informação até publicada, inclusive lá no All Sport. E ele e o staff dele sabem que o Santos vai precisar, nesse momento, fazer caixa ou diminuir folha com os principais jogadores ou os mais caros. E aí estou falando de Jean Lucas, Soteldo, ele, entre outros. Então tem essa possibilidade mesmo dele ser um dos caras que vai sair para o ano que vem. E o Rafael Cabral, o Santos está tentando. O Galo é o coordenador que permanece da gestão Rueda, ainda continua com o Marcelo Teixeira como presidente. Ele quem está tocando as negociações. E o Santos está conversando com o Rafael para tentar um contrato de longa duração. A questão é qual seria a contrapartida para o Cruzeiro. Porque ele tem contrato com o Cruzeiro. E falar que o Cruzeiro queria o Lucas Lima. Falaram isso... Ah, é? É que eu não sabia. Lucas Lima... o Lucas Lima pode ser um desses caras que também não fique porque... fez um contrato, uma renovação longa, né? Primeiro chegou com um contrato por metas, aí o Santos fez uma renovação depois do Campeonato Paulista por um prazo maior. Pode ser, porque eu não tenho informação de uma eventual troca, mas teria que encaixar qual seria a contrapartida. E a ideia do Santos com o João Paulo, mas imagino... Com o João Paulo não, perdão. Com o Rafael, e imagino que isso se estenda para outros jogadores, num primeiro ano, que é de Série B, paga menos... E depois você põe gatilho no contrato para pagar mais no segundo ou terceiro ano. No caso do Rafael, a ideia seria um contrato de longa duração. No primeiro ano paga menos. E aí é que precisa ter uma composição, uma negociação para ver se ele vai topar também. Mas ele é um dos nomes que o Santos tenta. O Santos dos nomes que eu já ouvi falar, são caras com perfil mais de experiência. O Rafael é um desses, já conhece o clube, foi campeão da Libertadores, como você falou, em 2011. Ou caras que estão em fim de contrato ou já saíram do clube, que já está livre. Alguns experientes, alguns caras também mais tarimbados. O caso do Rafael,
também agrega, já jogou Série B com o Cruzeiro, subiu com o Cruzeiro da Série B, então sabe como é que é a competição, além de já conhecer o clube. Eu acho um bom nome pro Santos. Sim. Falando de opinião, eu acho que seria uma boa. Não sei se vai ter grana para conseguir, ou grana não vai ter, mas vai ter que de alguma forma convencer o Cruzeiro, seja com troca ou seja com alguma outra composição de contrapartida. E essa situação do Ivan, né? Goleiro que o Musetti também fala. Aí teria que ver se vai ter uma troca ou não com o Lucas Braga. Para tudo isso avançar, definitivamente o Santos tem que definir o treinador. Porque já existe essa ideia do departamento de futebol comandado hoje pelo Galo, de alguns nomes, já tem uma lista para todas as posições, e tanto de quem pode vir, de que eles gostariam, de quem deve ou pode sair, mas tudo isso precisa ser referendado por um treinador, porque se é o Carpini é uma coisa, se é o Carille é outra, ou se é um outro nome é outra, completamente diferente. Você pode achar que o Rafael é bom, ele pode achar que o Rafael não é bom, e eu posso achar que eu gosto do João Paulo. E você tá pensando em negociar um e o outro não. Então, quem vai treinar o time é peça-chave nesse planejamento. E o Santos, com todo esse enrosco do Carpini, que a gente pode até falar na sequência, atrasou o avanço dessas outras negociações, porque são coisas que caminham paralelamente. Alguns nomes você pode até... Pô, esse aqui é unanimidade. Vai, não tem problema, independentemente de quem seja. Sim. Mas... Por exemplo, um Fernando Diniz, se você contratasse um Fernando Diniz, não é o caso do Santos, está bem distante dessa realidade. Aliás, o Santos acho que precisa acordar que está na Série B, porque às vezes parece que ainda não tomou tenência. Tá falando de camisa 10, tudo bem, respeito, tem que aposentar a camisa 10, beleza, vai aposentar por causa da Série B, mas tem que encarar a realidade é dura. O orçamento vai cair drasticamente, tem que fazer uma baita mudança no elenco e pensar, na minha opinião, o objetivo do Santos tem que ser se manter na Série A do Campeonato Paulista, que brigou para não cair nos últimos anos, né? Com o orçamento de Série A, e subir. Na minha visão, essa tem que ser a prioridade do Santos. E montar um elenco pensando em cara que sabe como é que é a Série B. E a gente fez no Flow Esporte Clube lá as transmissões da Série B, eu narrei muito a Série B esse ano. Fiz vários jogos do Vitória, que foi o campeão. A base do time do Vitória, você tinha o Lucas Arcanjo, que é o goleiro da base, foi o melhor goleiro da Série B. Você tinha o Zeca, que jogou no Santos. Wagner Leonardo, que jogou no Santos. Camutanga, os dois eram zagueiros do Náutico, jogaram juntos e foram pro Vitória. Lateral esquerda, Felipe Vieira ao Marcelo, depois entrou o Edson Lucas, teve alguns problemas de lesões ali. Meio de campo, Rodrigo Andrade e Matheus Trindade, que eram dois volantes mais pegadores. Depois chega o Dudu, que é um cara que é até da Baixada Santista, de São Vicente, canhoto, bom volante. Giovanni Augusto, aquele, experiente. Wellington Ney, aquele, experiente. Mateuzinho, que é um outro meia mais rabisqueiro, assim. Na frente, Osvaldo, aquele. Léo Gamalho, aquele. E Matheus Gonçalves, que é um outro cara de lado de campo mais fumaça. E no banco, o Zé Hugo, que era um outro cara que fez um bom paulista pelo Santo André, também fumaça, lado de campo. Então, eu falei aqui 4, 5, 6 nomes de caras 30 a mais. Giovanni Augusto... Zeca, não sei se é 30 a mais, mas é um cara experiente, já rodou por vários grandes mas clubes. eu acho que a grande valência desse time tava no banco de reserva. Léo Condé. Que pra mim seria o técnico. Se eu pudesse me dissesse, você é o cara, eu não teria a menor dúvida. Só que o Vitória teve uma especificidade no ano dele, porque ele foi eliminado no primeiro semestre do Baiano, da Copa do Nordeste e da Copa do Brasil. Os 3 na primeira fase. Caiu de tudo. Caiu o treinador junto, que é o João Bursi, que era o técnico da Série C e subiu pra B. Mudou o diretor de futebol, saiu o antigo, entrou um novo. E chegou o Léo Condé, com 40 dias para treinar exclusivamente pensando na Série B. Porque como ele caiu de tudo, eles tinham tempo no calendário. O Santos não tem Copa do Brasil, o Santos não tem Sul-Americana, vai jogar 50 jogos tem o Paulista e a Série B. Mas tem que ter ciência de que a Série B é o principal objetivo e que não pode cair no Paulista, porque quase caiu 2 anos com o orçamento de Série A. E lembrando que o Paulista vale vaga na Copa do Brasil, da qual o Santos está fora.